Olá, hoje segunda-feira, 5 de maio de 2025, mais um vídeo aqui falando da água da berinjela. Comecei no dia 2 de maio de 2025 o desafio para constatar se a água da berinjela emagrece ou não emagrece, certo? Ontem eu não gravei vídeo porque eu fiz uma experiência. Esses dias, desde o dia 2 até ontem, fiquei me alimentando de forma normal, sem se preocupar com exagero ou com diminuição de alguma coisa. Me alimentei normal. O que eu percebi ontem? Houve um aumento de 2 centímetros, da minha circunferência abdominal, certo? Quando eu comecei, estava medindo 91 centímetros e meio, certo? Aumentaram 2 centímetros até ontem. Hoje pela manhã, em jejum, ainda não tinha me alimentado, fiz a medida, houve uma redução desses 2 centímetros mais 5 milímetros, meio centímetro, certo? Então, houve uma pequena redução, certo? O que vai acontecer daqui para frente? Agora eu vou fazer aquele processo de educação alimentar. Vou evitar excessos, vou diminuir algumas coisas, mas sem deixar de me alimentar de forma normal, apenas diminuir a ingestão desses alimentos, tipo na hora do almoço. Jantar normalmente eu opto por uma salada de frutas, por coisas mais leves, certo? Você pode também utilizar um mingau de aveia, que é muito nutritivo e te dá uma boa saciedade. E, bem, o importante também, pelo que eu tenho visto os médicos falarem, que ou você não jante à noite ou que você se alimente cedo. Aquela coisa da gente ir jantar à tarde da noite ou comer alguma coisa antes de dormir, não faz muito bem para o nosso organismo, porque esse é o momento em que o nosso organismo está se recuperando, né? De todo o sofrimento, todo o trabalho que a gente deu para ele ao longo do dia com a alimentação. Então o estômago, o intestino da gente, os próprios rins, se a gente se alimenta à noite, em vez deles descansarem e trabalhar para se recompor, para melhorar o nosso organismo, eles vão estar digerindo alimento e isso pode provocar cálculos renais, pode provocar uma série de outros problemas, inclusive gastrites, refluxo, esse tipo de coisa. Que também a gente tem como tratar refluxo, eu digo porque eu já fiz a experiência. Esse é um tratamento indicado pelo Daniel Forjas, que é um biólogo que é especializado em fitoterapia e ensina através das plantas medicinais, folhas, raízes, frutas, sementes, enfim, flores, a tratar da nossa saúde. Eu tenho feito isso durante algum tempo já e tenho encontrado resultados positivos. E essas pessoas que eu acompanho, eles não trazem para a gente informações de que eu acho que pode acontecer. São dados científicos que você pode fazer de acordo com a sua necessidade para alcançar um bem-estar, certo? Eu já fiz antes esse teste de emagrecimento com vinagre de maçã. Funcionou. A minha barriga havia diminuído, ela estava bem, eu já estava ofegando ao respirar, estava ficando assim meio cansado à toa, sentado, e de repente apareceu aquele cansaço. E fiz essa experiência e funcionou. Agora eu vou testar a água da berinjela, estou testando a água da berinjela, e depois vou passar para vocês também outras informações sobre plantas, chás, xaropes, enfim, outras coisas. Existe uma informação sobre a berinjela que ela tem uma substância chamada solamina. A solamina é um mecanismo de defesa que ela tem que provoca o sabor amargo, tanto nela quanto em outras frutas, outras plantas, para se proteger de animais, de insetos, dos predadores, né? Então, não tem risco para a gente se ela for consumida de forma tranquila, de forma consciente, de forma certinha. A gente não pode, até água, se a gente exagerar, alimentos, se a gente exagerar, vai fazer mal para a gente, né? Então, da mesma forma, a berinjela. Eu estou consumindo ela com casca. A partir de agora eu vou consumir ela sem casca, eu vou tirar a casca dela e vou tirar as rodelas sem a casca. Eu já usei aquela primeira quantidade que foi feita da berinjela, mais 1 litro de água. Agora
eu vou usar uma nova berinjela. Já acabou, hoje terminou aquele que a gente tinha feito no dia 2. Aí eu vou usar a nova berinjela, porque não é falado lá no vídeo que você repõe a água com aquela mesma berinjela. Eu acredito que aquelas propriedades que ela tem já se vão naquele primeiro momento. Então já vou usar uma nova berinjela e fazer até completar o período entre 15 e 20 dias para a gente ver os resultados. Então agora eu vou cuidar da alimentação também para ver se isso ajuda a melhorar, mas sem exagero, sem tirar as coisas que eu como. O que é importante hoje, que é muito falado, que a gente consome, que faz muito mal para a nossa saúde, são processos inflamatórios que acontecem, que às vezes a gente não sabe nem do que é, e vão acontecendo por causa da alimentação, excesso de açúcar, sobretudo açúcar refinado, recomendado o açúcar demerara, que já é menos refinado, tem menos produtos que fazem o açúcar ficar ruim nesse processo de refino, e o açúcar mascavo, né? Então a gente pode fazer esse tipo de balanceamento. Também a gente tem que ver a questão de ingestão de álcool, ingestão de muito glúten, a questão de muito leite também, que são coisas que inflamam o organismo da gente. Então eu vou procurar diminuir algumas coisas. Por exemplo, eu falando agora há pouco sobre a questão de alimentação à noite. Outro dia eu vi um vídeo que falava que, por exemplo, a hora que a gente come pizza, geralmente é à noite, né? E é muitas vezes tarde da noite, porque demora a entrega, a gente vai no lugar, demora a sair aquela pizza gostosa. Mas uma fatia de pizza, por exemplo, a digestão dela demora cerca de 8 horas. Às vezes a gente come carne à noite no jantar ou num churrasco que